Pessoal, boa noite, tudo bom? Esses dias eu fiz uma pergunta bem simples, mas no fundo uma pergunta bem profunda para Deus. Eu perguntei para ele por que as pessoas não amavam ele. O mais engraçado foi a resposta que ele me deu. Ele falou assim para mim: Lucas, você amaria alguém que você não conhece? É meio difícil, né? Falou assim para mim: as pessoas pensam que me conhecem. Elas falam que me conhecem, mas elas não me conhecem. E eu parava para pensar a respeito disso, eu pensando como é que eu ia passar essa mensagem. E eu achei interessante que hoje eu escutei falar algo que eu já tinha lido, só que isso tinha caído no meu esquecimento, para falar a verdade. E vai até entrar no texto que eu vou falar a respeito de esquecimento. Essa história chama o Conto de Epimenides, e na verdade ela também é contada na Bíblia, quando Paulo passa lá em Atenas. Havia um reino, e esse reino estava com um problema muito sério. Estava tendo uma pandemia nele, uma epidemia, e essa epidemia estava ceifando a vida de muitas pessoas. E os governantes desse reino estavam sem saber como resolver isso. E eles já tinham tentado oferecendo sacrifício para todos os deuses, e nenhum deus podia ceifar essa praga. Até que um dos sacerdotes disse que na ilha de Creta tinha um sacerdote que talvez poderia oferecer sacrifício ao deus dele, e com sacrifício ao deus dele essa praga poderia cessar, essa pandemia, essa epidemia, pandemia quando é global. E a verdade é que eles foram atrás de Epimenides, o sacerdote, e falaram com ele tudo o que acontecia. E Epimenides topou o desafio. E o que aconteceu? Esses homens, eles buscaram todos os materiais que Epimenides falou que precisava e construíram um altar para esse deus. O interessante é que na hora que eles perguntaram para Epimenides como é que se chamava o deus dele, ele falou assim que ele não sabia o nome do deus dele. E na verdade, interessante para começar é o cara ser monoteísta, quer dizer, acreditar só em um deus. E ele não conhecia o nome do deus dele. E Epimenides disse assim que o deus dele perdoava a ignorância do povo por não conhecer o nome dele, e ainda assim aceitaria o sacrifício. E foi assim: Epimenides ofereceu o sacrifício e paulatinamente a praga cessou. E os gregos ficaram muito, na verdade, esse povo que não fala explicitamente se eram os gregos, quem era, eles ficaram muito satisfeitos e felizes, e por muito tempo eles ofereceram sacrifícios e tantas coisas a esse Deus, que no altar desse Deus estava escrito Agnos Theo, ao Deus desconhecido. E o tempo foi passando e foi passando e foi passando, e esse Deus caiu no esquecimento. Esse Deus desconhecido literalmente se tornou desconhecido. Apesar de o grande milagre, apesar do grande prodígio que ele tinha cometido, que ele tinha feito, ele caiu no esquecimento. E muito tempo depois, Paulo fazia uma visita aos gregos e ele encontrou o altar desse Deus desconhecido. E ele fala assim: esse é o Deus que eu anuncio para vocês, o Deus desconhecido. E eu achei interessante que eu lembrei disso, eu perguntei: Deus, como é que as pessoas não amam o Senhor? Como é que elas não conseguem amar o Senhor? E ele falou: simplesmente porque elas não me conhecem. Elas pensam que me conhecem, elas acham que são conhecedoras da minha pessoa, mas elas só conhecem uma palavra. Talvez usam como amuleto, mas realmente não conhecem nada da pessoa de Deus. E eu achei isso muito interessante, e eu tinha esquecido desse texto. E esse texto me veio à memória hoje. Com certeza, falar de Deus é fácil. Realmente difícil é conhecer Ele. E muitas das vezes a gente fala tanto de Deus, mas a verdade é que a gente não conhece nada. A gente só tem uma ideia superficial, e mesmo assim, muito do que as pessoas nos apresentam. E às vezes achamos também que ele é tipo um cartão de crédito, que na hora dos momentos mais adversos, na hora das maiores dificuldades, a gente vem, passa ele, depois joga dentro da bolsa e deixa lá no esquecimento. E é
É engraçado, primeiramente é engraçado eu falar que eu perguntei para Deus. E eu achei mais inusitado de tudo foi a resposta dele para mim. Falar assim, as pessoas não me amam porque elas não me conhecem. Você amaria alguém que você não conhece? E a pergunta que eu te faço é, você amaria alguém que você não conhece? Eu achei a resposta de Deus genial para mim. Lucas, você amaria alguém que você não conhece? As pessoas dizem me conhecer. Elas falam que me conhecem, mas na verdade elas não me conhecem. Elas não sabem nada de mim. Na verdade eu sou um Deus desconhecido para elas. Elas não me conhecem. Verdadeiramente elas não me conhecem. E eu achei isso muito interessante, porque é o que eu falei, a resposta foi muito simples, mas a resposta foi genial. Isso não é resposta de homem não, gente, isso é resposta de Deus. É Deus para falar uma coisa dessa de uma forma tão simples, tão clara, para que todo mundo possa entender sem dificuldade, simples e objetiva. Eles não me conhecem, por isso que não me amam. Interessante, né? É interessante, eu não sei por que Deus me trouxe isso à memória hoje, mas com certeza deve se acrescentar na vida de uma pessoa isso. Para mim já é o bastante, já é o suficiente. E é isso aí, pessoal. É engraçado que às vezes nós falamos que conhecemos Deus, mas nós não conhecemos. Mas a verdade é que se Deus desconhecido, ele é tão bom que ele quer se revelar. Ele quer mostrar para as pessoas quem ele é. Ele se deixa conhecer. Mais doido é isso, mais legal é isso. Que ele se revela. Ele deixa, ele fala, não, pode vir, vem, aprenda de mim que eu sou manso e humilde. Vem, aprenda comigo. Vem, aprenda de mim. E ele tem urgência de se revelar para nós, principalmente esses dias. É isso aí, pessoal. Fica com Deus, boa noite e queira conhecer o Deus desconhecido.